E aí, galera do COP, tudo bem? Sou eu de novo aqui, professor Vitor Crete, professor de História. E eu vou agora terminar com vocês o conteúdo que a gente começou na aula passada, não é? Que é o primeiro reinado. Inclusive, nós vamos fazer aqui já o módulo 73 do livro 13, certo? Página 100. Módulo esse intitulado Crise do Primeiro Reinado e a Abdicação de Dom Pedro I, ok? Bom, então, só para lembrar, a primeira aula já foi, todo o material também está disponível lá no site, no meu nome, certo? Basta você entrar lá e pegar bonitinho aqueles slides, aquele conteúdo, fazer os exercícios, vai dar tudo certo. Vou abrir aqui para vocês o nosso início da crise do Primeiro Reinado, chamando a atenção para um conflito, para um movimento separatista, uma revolta separatista que vai ocorrer aqui no Brasil em 1824, chamado de Confederação do Equador. A Confederação do Equador é uma daquelas revoltas que vão acontecer no Brasil e que vão ter um caráter separatista. Isso é muito interessante. A gente sabe que desde o final do século XVIII, nós tínhamos tido algumas revoltas que desejavam a separação do Brasil, ou de uma região do Brasil, né, e a formação de um país novo. É assim com a Inconfidência Mineira, Conjuração Carioca, Conjuração Baiana, e o quarto desse processo é a chamada Confederação do Equador. Então é um movimento separatista nesse sentido. Além disso, é um movimento de caráter popular, certo? E também urbano, porque vai surgir na cidade do Recife, beleza? Liderado por Manuel de Carvalho Paes, Frei Caneca e Cipriano Barata. Basicamente, surge ali no Recife e se espalha para o interior, por outras regiões, não só de Pernambuco, mas também por outras províncias nordestinas, certo? E esses caras queriam o quê, no geral? Eles queriam, qual era o objetivo deles, a proposta deles? Fazer a separação da província e depois das outras regiões do Nordeste e, a partir dali, criar um país independente, uma república independente no Nordeste do Brasil, separado do resto do Brasil, certo? Mas por que esses caras querem isso? Quais são as motivações? Eu chamei de fatores, mas basicamente são as motivações. A primeira delas é porque, em 1824, Dom Pedro tinha revelado sua face mais autoritária ao fechar a Constituinte de 1823 e impor uma nova Constituição que favorecia ele. Lembra que o nosso último tópico na aula anterior foi basicamente o quê? A maneira como Dom Pedro vai manipular a legislação para ele controlar todos os poderes em suas mãos. É o chamado parlamentarismo às avessas, certo? Então, a primeira coisa é essa, é contra o autoritarismo de Dom Pedro e da Constituição de 1824. Segundo, marcado também por um antilusitanismo. Não esqueça que Dom Pedro é português. Esses caras não queriam mais a forte presença portuguesa, sobretudo em Pernambuco, Bahia e nos estados nordestinos. Mesmo tendo alguns estrangeiros do lado da Confederação do Equador, eles eram anti-lusitanos. Além disso, eles acusavam, primeiro, a metrópole, a antiga metrópole de Portugal, e depois o Império Brasileiro, de não darem muita moral, não darem muita atenção para o Nordeste. É verdade que desde a mudança da capital, ainda no século XVIII, de Salvador para o Rio de Janeiro, os fortes investimentos, primeiro de Dom João VI e depois de Dom Pedro, foram todos na capital, Rio de Janeiro. E o Nordeste tinha sido deixado de lado. Então, esse descaso pelo Nordeste causava esse desejo de ruptura, associado ainda a uma crise econômica generalizada. O início do século XIX para o Nordeste é um período de grande fome, tá? E aí, essa grande fome também causava um ódio e tudo mais, um desespero nessa população nordestina. Mas o estopim, aquilo que dá o início da revolta, é justamente quando Dom Pedro indica um novo governador para a província de Pernambuco, que é um homem que vem do Rio de Janeiro, não é da região, e causa um verdadeiro ódio nessa população pernambucana. Eles tomam o Recife, essa revolta começa a se espalhar, mas Dom Pedro age rapidamente, manda o exército sufoca essa revolta e as suas principais lideranças são fuziladas, como vocês podem ver nessa representação, 100 anos depois, não é, da execução de Frei Caneca. Essa representação é de 1924 e a Confederação do Equador ocorreu em 1824, 100 anos antes. Beleza? Um segundo conflito que vai auxiliar
nessa crise do primeiro reinado e na crise da figura mesmo de Dom Pedro I é a chamada Guerra da Cisplatina. O que é a Cisplatina? Bom, a Cisplatina é uma região que hoje é o Uruguai. Essa região, ela é uma região que tinha pertencido primeiro à Argentina, na verdade, muito antes disso até, tinha pertencido primeiro à Espanha, depois alguns homens ali, gaúchos do Rio Grande do Sul se estabelecem na região, essa região vivem ali um tempo, depois essa região é invadida pelos argentinos, depois já Dom João VI invade a região da Cisplatina por 3 vezes e conquista a Cisplatina. Só que essa região sempre manteve laços muito fortes com os argentinos, não é? E é isso que vai dar origem à guerra mesmo. A população da Cisplatina vai se revoltar localmente e vai tentar se separar do Império Brasileiro e se incorporar à Argentina. A Argentina vai dar apoio a isso. E aí Dom Pedro I tem que intervir. Justamente por isso, começa uma guerra entre Brasil e Argentina pelo domínio da Cisplatina. Percebendo esses conflitos, os ingleses que tinham interesses tanto no Brasil quanto na Argentina, eles vêm tentar intermediar para evitar esse conflito. E conseguem acabar com o conflito 3 anos depois, garantindo o quê? Não só que nem o Brasil nem a Argentina saíram vitoriosos, mas que surge um novo país, que é o Uruguai. Inclusive, agora também sob influência da Inglaterra. Então a Inglaterra controlava ali toda a saída fluvial para o Rio da Prata, a entrada e saída para o centro da América, beleza? Consequências. O Brasil e a Argentina saem quebrados dessa guerra. Isso vai ser um horror. Por quê? Isso vai acelerar o processo de crise do primeiro reinado, vai acelerar o processo de crise econômica mesmo do primeiro reinado. Tanto é que no ano seguinte, 1829, nós teremos uma crise tão profunda que o Banco do Brasil vai quebrar, para vocês terem uma ideia. Além disso, esse imperador vai ser enfraquecido também, a figura do imperador. Como é que um reino poderoso, uma monarquia consolidada, vai entrar numa guerra contra um paizinho menor, uma república, que é a Argentina, e ainda não vai sair vitorioso? Então isso vai também fragilizar a imagem do imperador, mas vai garantir, dentro desse acordo ali, a criação dessa tríplice fronteira que permite que o Brasil tenha acesso ao Rio da Prata e possa navegar livremente ali. Beleza, até aí? Então, esses 2 conflitos são importantes. A partir de agora, a gente vai ouvir a minha filha gritando. Ela grita todo o tempo aqui. A partir de agora, a gente vai entender o processo que vai levar à abdicação, ou seja, Dom Pedro abrindo mão de ser rei do Brasil em 1831. Acabei de ver aqui um erro no slide, não é 1931, não, é 1831, certo? E como é que isso vai acontecer? Primeira coisa, olha só, quem que é o rei de Portugal? Dom João VI, aquele que esteve no Brasil, período joanino e tal. Ele tinha voltado e virou rei de Portugal. Quando ele morresse, quem deveria assumir o trono? Seu filho, o homem mais velho. Que no caso é quem? Dom Pedro I, que está aqui no Brasil. Qual que é o problema, então? Quando Dom João VI morre, começa a rolar uma pressão. Por quê? Se Dom Pedro I assume o reino de Portugal, ele seria Dom Pedro IV, ele acaba transformando as 2 coroas em uma só. E aí a pressão, tanto dos brasileiros quanto dos portugueses, é muito grande sobre Dom Pedro, que acaba em 1826 abdicando do trono português. Ele fala, não quero mais ser rei de Portugal, sou rei apenas, imperador apenas do Brasil, Dom Pedro I. Mas eu abro mão do meu poder em nome da minha filha. A próxima rainha de Portugal vai ser minha filha, Dona Maria da Glória. Dona Maria da Glória, que era uma criança de apenas 7 anos, uma menininha. Além disso, ele costura um acordo com seu irmão mais novo, Dom Miguel. Qual que era o acordo? Olha, minha filha é a rainha, ela vai se casar com um tio, Dom Miguel, o irmão dele, e juntos eles vão governar. Na verdade, o que ele queria era usar Maria da Glória para ele governar indiretamente Portugal. Só que Dom Miguel dá um golpe apoiado pela mãe Carlota Joaquina. Olha que família interessante, não é? Então, olha só, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, dá um golpe na sobrinha e esposa da Dona Maria da Glória, tira ela do poder, tira desse jeito a influência de Dom Pedro I e passa a governar sozinho. E aí, o Dom Pedro I vai ter nessa situação que se estabelecer alguma tentativa ou de retomar o poder em Portugal, ou de esquecer Portugal e ficar aqui governando no Brasil. Só que as coisas no Brasil também não estavam boas para ele. Vários problemas estavam acontecendo e isso vai levar ele a abdicar do trono brasileiro e entrar em guerra com Dom Miguel lá
em Portugal e subiu ao poder lá, certo? Mas quais são esses motivos que tá ruim aqui no Brasil? Vários. Primeiro, lembra que eu falei, a Guerra da Cisplatina, ele vai sair queimado e o país quebrado. Tão quebrado que um ano depois, não é? A crise econômica é tão grande, a inflação é tão grande, que o Banco do Brasil, o principal órgão econômico do Brasil, em 1829, perdão, quebra em 1829, beleza? Terceiro ponto, nem os militares apoiavam mais Dom Pedro, com medo, inclusive, de que ele tentasse voltar para Portugal e tentar fazer um processo de recolonização, ninguém mais apoiava ele aqui, beleza? Além disso, as ideias liberais começavam a chegar com mais força, até porque na França, que sempre foi o nosso modelo político, foi a França no século XIX, a França tinha passado por uma revolução em 1830, não é? Uma revolução de fundo liberal, tinham retirado lá um rei absolutista, Carlos X, e colocado um novo rei, Luís Filipe I, o rei burguês, tá? Colocando ideais liberais no governo da França. E isso vai inspirar muita gente aqui no Brasil. E as ideias liberais vão começar a ser cada vez mais defendidas. E lembre-se, apesar de termos a Constituição de 1824, essa Constituição não defende princípios liberais. Dá todo o poder nas mãos do Dom Pedro I. Um absolutismo disfarçado, daí o nome parlamentarismo às avessas. Além disso, um assassinato vai acontecer e vai indicar, vai parecer que foi Dom Pedro que mandou matar. De quem? É de um jornalista liberal chamado Líbero Badaró. Líbero Badaró era um profundo crítico de Dom Pedro I. Criticava ele abertamente, criticava ele nos seus jornais, e ele vai ser morto. E à medida que ele é morto, o que acontece? Todas as suspeitas recaem sobre Dom Pedro, o que leva ainda mais a essa desconfiança com esse imperador que se apresentava um homem cada vez mais inepto e incapaz de governar o Brasil. Fugindo dessa pressão ali do Rio de Janeiro, Líbero Badaró morava no Rio de Janeiro, assim como Dom Pedro. Dom Pedro decide fazer uma visita a Minas Gerais. Vai até Minas Gerais. Qual que era a ideia? Sair daquele foco de conflito causado pela morte do Líbero Badaró. Quando chega lá, a população de Minas está revoltada com Dom Pedro. Em vez de recebê-lo, janelas abertas e tudo mais, quase ninguém vai para as ruas recebê-lo. E nas casas, nas principais casas por onde ele passava, não é? As pessoas colocavam nas janelas, cobrindo as janelas, tecidos roxos, que significavam luto. Luto por quem? Pelo Líbero Badaró. E isso, cara, causa um puto estranhamento, um puto desânimo em Dom Pedro. Dom Pedro fica cada vez mais desacreditado e volta às pressas para o Rio de Janeiro. Quando ele está voltando para o Rio de Janeiro, lembra que existia o Partido Português, aquele grupo político de apoio a Dom Pedro? Esses caras decidem fazer uma festa para receber Dom Pedro. Só que quando Dom Pedro está chegando e esses caras estão organizando as festas, o Partido Brasileiro decide atacar o Partido Português. E começa uma pancadaria nas ruas, com gente jogando garrafa de cá, gente jogando garrafa de lá. Isso vai ficar conhecido como Noite das Garrafadas. Um momento em que as duas vertentes políticas do Brasil naquele contexto, Partido Brasileiro e Partido Português, entram em confronto, porque um apoia Dom Pedro, Partido Português, e o outro nega Dom Pedro. Em meio a esse caos, não resta nada a Dom Pedro, a não ser o quê? Abrir mão do trono português, do trono brasileiro, e ir para Portugal. Então, Dom Pedro I deixa de ser imperador do Brasil e vai para Portugal. O que acontece? Segundo a legislação, o próximo a governar o Brasil tinha que ser o filho dele, certo? Dom Pedro de Alcântara. Só que esse menininho tinha de 4 para 5 anos. Ele não podia governar. Então, pela Constituição, entrava em vigor o quê? O chamado período regencial, que é o tema da nossa próxima aula da semana que vem, beleza? Que aí nós vamos falar de 1831 a 40. E o Dom Pedro de Alcântara, que vai virar depois Dom Pedro II, vai ter como tutor um cara que era meio que inimigo político de Dom Pedro, um cara chamado José Bonifácio. Mas a gente fala dessas questões todas na aula da semana que vem. Dom Pedro volta para Portugal, entra em guerra com seu irmão, Dom Miguel, e vence a guerra contra Dom Miguel e é coroado agora Dom Pedro IV, rei de Portugal, em 1834. E acaba assim o nosso primeiro reinado. Meninos, lembrando, coloquei uma lista de exercícios lá no site, coloquei esses slides lá no site, entrem lá, peguem tudo, façam as questões. Qualquer questão que tiverem, qualquer dúvida, qualquer coisa, entrem em contato comigo, estou aqui para ajudar vocês. É isso, falou, valeu, é nóis!